Olá, tudo bem? Eu me chamo Edgar Radeski, sou pastor na Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Estamos de volta com mais um programa, uma mensagem de Deus para a sua vida. Quem é cristão, lê a Bíblia, tem fé e espera o cumprimento de tudo o que a palavra de Deus nos apresenta. O que está acontecendo no mundo, tudo, é cumprimento das profecias. Por exemplo, o tempo está correndo, não sobra mais tempo para quase nada. O amor das pessoas esfriando, os sinais da natureza, no sol, na lua, nas estrelas, tudo apontando para o cumprimento profético. Muito certo que teremos em breve um grande apagão. Isso agora já nos próximos meses, pelo que tudo indica. Sim, ficaremos vários dias sem internet, pois a elite mundial, para executar seus planos, precisa, no primeiro momento, gerar um caos. Vejam que toda e qualquer manobra para esses planos sempre tem uma explicação científica. Estão já há alguns meses dizendo que uma tempestade solar vai abalar a tecnologia que o mundo usa para se comunicar em todos os sentidos. Meus amigos, irmãos, podem explicar da forma que quiserem. Eu, como ministro do Evangelho, pregador da Palavra de Deus, te afirmo que tudo isso é cumprimento da Bíblia Sagrada, porque Deus falou e vai acontecer. Não sabemos nem dia nem hora, mas conforme Mateus 24 e 36, sem sabermos o momento que isso vai acontecer, será uma surpresa, mas Cristo voltará para buscar o seu povo. Porém, ainda não é o fim. Segundo os relatos da Bíblia, acontecerá o arrebatamento, milhares de pessoas desaparecerão, e para quem ficar aqui na terra, começará então o período chamado biblicamente de Grande Tribulação, um período que vai durar 7 anos. E nesse tempo, o anticristo governará o mundo através de um político que se manifestará. Veja que tudo já está pronto para esse cenário. Só não vê quem não quer. O controle que os governos já têm, de tudo aquilo que a gente gasta, investe, o que comemos, para onde viajamos, tudo monitorado. E a moeda única mundial já está tudo engatilhado para esse controle mundial acontecer. E daí, tudo cumprimento da Bíblia Sagrada. Leia, creia, ela é a palavra de Deus. E quando Cristo voltar para buscar o seu povo, a Bíblia compara todo esse fato com um casamento. Vamos ver? Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus contou esta parábola com o objetivo de esclarecer o que significa estar pronto para a sua volta. Através dessa palavra, nos ensina como devemos viver nesta vida até que ele venha. Esta parábola, sim, fala de um casamento. Naquela época, no dia do casamento, o noivo ia até a casa da noiva para a cerimônia, então os nubentes e um grande número de convidados dirigiam-se à casa do noivo. Ali era realizada uma festa que geralmente durava uma semana inteira. As 10 virgens eram damas de honra que esperavam a chegada do noivo à casa da noiva. E, nesse momento, se juntavam aos convidados a fim de participarem da festa. Na parábola de Jesus, vemos que havia 10 virgens. Olhando aparentemente, elas eram bem semelhantes entre si. As 10 virgens tinham lâmpadas em suas mãos, as 10 esperavam o noivo, as 10 dormiram e as 10 ouviram o brado: Eis aí o noivo. Só que nós percebemos que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite em suas lâmpadas e as loucas não levaram. Devido à demora do noivo, as 5 virgens loucas ficaram sem óleo para suas lâmpadas. E quando nós lemos na Bíblia, falando sobre o óleo, ele representa o Espírito Santo em nossa vida. Quando o noivo chegou, elas pediram azeite emprestado para as virgens prudentes, mas elas não podiam emprestar porque faltaria para elas também. Elas saíram para comprar, mas quando retornaram, quando conseguiram comprar o óleo necessário, já era tarde demais e não puderam participar da festa. Isto significa que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, devemos estar prontos, preparados. Não pode faltar o óleo em nossas lâmpadas, de forma nenhuma. Meu amigo, a nossa preparação espiritual para a volta de Jesus não pode ser comprada ou emprestada no último minuto. O nosso maior objetivo é nos encontrarmos com Cristo. Você pode ter 1000 planos na sua vida e se preparar para torná-los realidade. Isso não é pecado. Se formar na faculdade, casar, comprar uma casa, um carro, prosperar na vida, tudo isso é muito bom. Eu quero, nós queremos. E devemos correr atrás dessas coisas. É até possível que nesta vida você realize grande parte desses sonhos, mas o encontro com o noivo, Jesus Cristo, é inevitável e deve ser o maior alvo daqueles que são cristãos, aqueles que já conheceram a Cristo através do Evangelho. Quando lemos em Mateus capítulo 16 e o verso 26, Jesus disse assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? De que vale ganhar tudo nesta vida e depois morrer, passando a eternidade no inferno? Se prepare, não deixe o azeite da tua lâmpada faltar, porque um dia todos nós iremos nos encontrar com Jesus. Agora escute, o reino de Deus é a igreja,
É na igreja de Jesus que encontramos uma parcela de pessoas que estão preparadas para um encontro com o Senhor. Sim, há também uma outra parcela que não está ligando para isso. Acha que poderá encontrar com o Senhor de qualquer maneira. Precisamos de azeite em nossas lâmpadas. Precisamos nos encher do Espírito Santo, porque é Ele quem nos guiará e iluminará nosso caminho, ajudando-nos a transpor barreiras, vencer provas e tentações. Mas tem gente achando que o que tem e a vida como está levando é o suficiente. Veja, era exatamente assim que pensavam aquelas 5 virgens loucas. Elas achavam que o azeite que tinham fosse dar, mas não deu. Meu amigo, irmão, pare e reflita de uma maneira muito sincera. A vida que você está levando, as amizades que você tem, o tempo que você está desperdiçando, estão destruindo sua vida. Principalmente quando me deparo nos dias atuais com diversas famílias, empresários, trabalhadores, as pessoas não têm mais tempo para Deus. E com isso vivem perdendo tempo. Desperta hoje, te levanta hoje para ouvir a voz do Senhor, para buscar a presença de Deus e você estar preparado para a vida eterna, para tudo aquilo que está por vir, se cumprindo segundo as Sagradas Escrituras. Amém? Antes de continuarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva, moda masculina, e loja Erefinem. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. No programa de hoje, queremos abordar sobre esse tema. Pensou que fosse dar, mas não deu. Existem exemplos na Bíblia de personagens que pensaram que ia dar certo, mas não deu. Quero mencionar a vida de Raquel. Raquel, a esposa amada de Jacó, estava para dar à luz e ela precisava chegar a Efrata, mas concebeu quando faltava pouco para chegar. Pensaram que daria para chegar ao lugar, mas não deu. A parteira disse para Raquel não ter medo, pois ainda teria aquele filho. E ela pensou que viveria para vê-lo, mas morreu. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 35 e o verso 16. Partiram de Betel. E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Vemos através desta palavra que Raquel pensava que ia dar, mas não deu. Tem algumas áreas na sua vida que você está contando que, com certeza, vai dar certo? Pode ser que não. Se você está buscando respostas em outras fontes e não em Deus, pode não dar certo. Um outro exemplo que encontramos na Bíblia são os egípcios. Depois de Deus enviar as 10 pragas sobre o Egito, Faraó deixou o povo hebreu sair da terra da escravidão. Só que Deus endureceu o coração de Faraó, ele se arrependeu. Então ajuntou seus exércitos e perseguiram Israel pelo meio do deserto. E tudo isso com a intenção de trazer de volta todo aquele povo para voltarem à escravidão.
Quando lemos em Êxodo 14 e o verso 4, a palavra diz: quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. O povo hebreu ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que vinha atrás, perseguindo eles. Foi quando Moisés orou a Deus, e Deus ordenou que estendesse a vara sobre o mar e ordenasse ao povo que marchasse. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e a Bíblia mostra que Deus enviou um vento oriental durante toda aquela noite. O mar se tornou seco, abriu uma rua, uma avenida em meio ao mar para o povo passar. O anjo do Senhor que ia diante do povo de Israel muda de posição, passou para trás, numa coluna de nuvem, e dessa forma houve uma proteção. A Bíblia diz que a nuvem era escuridão para os egípcios e claridade para o povo hebreu, de modo que, durante a noite, eles não conseguiram alcançar o povo de Deus. Mesmo assim, quando eles viram o mar se abrindo e todo o povo de Israel passando, eles pensaram que daria certo. Pensavam que conseguiriam atravessar o mar, alcançando o povo de Deus. Depois que o último hebreu atravessou o mar, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e este se fechou, afogando os egípcios com seus cavalos e cavaleiros. Faraó pensou que fosse dar, mas não deu. Quantas vezes nós pensamos que a nossa vida vai fluir, que tudo vai dar certo, que um filho vai prosperar numa determinada área, que a empresa que você abriu vai crescer, uma determinada ação que está sendo desenvolvida, mas não dá certo. Com isso, meus amigos, nós aprendemos que, na maioria das vezes, nós procuramos auxílio em fontes erradas. Confiamos em profissionais, confiamos em tantas pessoas que estão no nosso caminho, mas deixamos de confiar em Deus. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor. Através desse programa, quero transmitir ao seu coração: confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele tem poder para abrir o caminho no meio do mar, trazendo grandes respostas, enfim, uma vida nova. Isso estou me referindo enquanto você estiver vivendo aqui na terra. E quando terminar esse tempo, essa breve trajetória aqui na terra, você se encontrará com um Deus para com Ele viver toda a eternidade. Com fé é possível. Um outro exemplo que quero mencionar é Geazi, um homem que foi discípulo do profeta Eliseu e seria seu sucessor. Geazi seguiu Eliseu por vários anos, presenciou muitos milagres realizados por Eliseu, mas infelizmente Geazi fracassou. Em várias partes da história de Geazi, ele pensou que ia dar, mas não deu. No episódio da mulher sunamita, que seu filho havia morrido, ela foi até o Monte Carmelo, ao encontro do profeta Eliseu, em busca de um milagre. Primeiro Eliseu, vendo-a de longe, enviou o seu ajudante Geazi, pensando que ia dar para Geazi resolver o problema, mas não deu. A sunamita nem teve coragem de abrir o coração e contar para Geazi o que estava acontecendo. Ele perguntou à mulher: vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem. Essa história nós encontramos em 2 Reis,
capítulo 4, a partir aqui do verso 26. Na verdade, nada estava bem, pois o filho dela estava morto. Mas ela não quis falar com Geazi, pois não via nele ajuda nenhuma, ou seja, a sunamita não quis abrir o coração, receber ajuda de Geazi. Eliseu pensou que ia dar, mas não deu. Depois que ela chegou até o profeta, falou com ele, contou o que estava acontecendo, Eliseu então chama seu discípulo, entregou para ele o seu bordão e mandou que fosse correndo até a casa da sunamita e que colocasse o bordão sobre o pescoço do menino. Geazi foi adiante deles, chegando, coloca então o bordão sobre o rosto do menino para que ele viesse a ressuscitar. Pensou que fosse dar certo, mas não deu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Ele voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando não há unção de Deus, nada acontece. Geazi, nesse momento, não tinha a unção de Deus. Podia até estar com o bordão do profeta, mas não tinha a unção de profeta. Sem a unção de Deus, sem a presença de Deus na vida, nada podemos fazer. Jesus mesmo nos lembrou dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Depois do episódio da cura de Naamã, de novo Geazi pensou que ia dar, mas não deu. O grande general Naamã foi curado por Eliseu e ele havia levado diversos presentes para entregar ao profeta, mas Eliseu recusou os presentes. Quando Geazi viu que Eliseu recusou os presentes que Naamã levou, não lhe passou pela mente que o profeta estava agindo conforme a vontade de Deus. Geazi, na sua visão, pensou que o milagre tinha um preço e precisava ser valorizado. Naamã não era digno de receber um favor de Deus sem dar nada em troca. Que visão errada! Que pensamento fora da vontade de Deus. Geazi achou que Naamã devia algo, não bastando somente a gratidão. Com esse tipo de pensamento, então Geazi deixou a ganância falar mais alto e com isso ele pecou. Geazi achou que às escondidas ele poderia ficar com esses presentes de Naamã sem que Eliseu ficasse sabendo. Pensou que ia dar, mas não deu. Nos dias atuais, há muitos Geazis espalhados por esse mundo. Pregadores que se julgam um canal de bênção para o povo, mas não são. Basta ligar a televisão, através da internet, vemos Geazis aparecendo aos montes. Para essas pessoas, a graça de Deus não é graça. Para eles, tem um preço. Quero dizer a vocês que nos acompanham há quase 6 anos aqui na TV Erechim, eu não penso assim, eu não ajo assim. É bastante salgado, pois muitas pessoas chegam a entregar todo o seu dinheiro, seus bens, para poderem receber algo da parte de Deus. A Bíblia diz que de graça nós recebemos e de graça devemos dar. Quando peço a sua ajuda aqui nesse programa, você que queira contribuir, que seja algo do teu coração, algo espontâneo, algo voluntário, jamais para você pagar por uma bênção. Quantas pessoas, líderes, elaboram campanhas e mais campanhas, sempre prometendo que Deus vai abençoar, vai curar, vai dar prosperidade, desde que a pessoa contribua. Tais campanhas sempre envolvem dinheiro, ou seja,
ofertas ou uma espécie de compra por algo milagroso. Lhes afirmo que esse tipo de atitude não agrada a Deus. São ministros da barganha. Deus não está envolvido nisso, porque Deus não trabalha com barganha. O número de Geazis que você conhece é maior ou menor do que o número dos Eliseus? Veja só como são as coisas. Geazi cobiçou os bens que Naamã tinha consigo e o que conseguiu foi contrair a lepra na qual Naamã fora curado. No reino de Deus, não há lugar para brincadeiras com assuntos que são sérios. Tudo o que envolve o nome de Deus tem que ser tratado com reverência e jamais se pode querer aquilo que a Ele pertence. A glória pertence somente a Deus. Geazi pensou que ia dar, mas não deu. Eliseu, sucessor de Elias, foi um grande profeta, mas Geazi ficou conhecido como o leproso castigado por Deus. Talvez você pense que ainda tem muito tempo para decidir, algum dia você vai cuidar da sua fé, você se preocupará com as questões da vida eterna. Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual vai aceitar? Com esta palavra, quero abençoar a sua vida. Porque quem sabe você esteja vivendo, pensando, amanhã vai dar certo, mas pode não dar. Somente com Jesus nós conseguimos vencer todos os obstáculos, tendo a bênção do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Poderoso Deus, soberano Pai, muito obrigado por mais uma mensagem. Toca através desta palavra o coração desse homem, dessa mulher, transformando tudo que precisa ser transformado. Senhor, eu oro intercedendo por esta pessoa que está passando um momento bem difícil, cruel. Pessoas que pela vida toda manteram esse pensamento que iria dar certo, mas não deu. Pai, eu oro para que o teu poder entre em ação agora, transformando esta situação caótica, essa doença, essa crise, e o Senhor trazendo todas as bênçãos que esta pessoa precisa. Oro confiando, agradecido por cada resposta. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias. E eu quero dizer, conta com a Igreja Brasil para Cristo. Conta comigo como pastor, como seu ajudador. Se você precisar de uma oração, de um conselho, está aqui na tela o telefone para você nos procurar. Fora isso, nossa alegria será ainda maior em receber você na Igreja Brasil para Cristo. Temos um local acolhedor, um estacionamento privilegiado e você está convidado a estar conosco todas as quintas, às 19h30 e aos domingos nos encontramos às 19h. Pegue toda a sua família e venha estar conosco. Deus tem uma bênção, Deus tem uma palavra profética maravilhosa para a sua vida. Esperamos você e toda a sua família também. Um abraço carinhoso, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.